A paz do Senhor, meus nobres alunos, mais um vídeo, aula, que está no livro de número 2, o estudo 2 e a parte 2. Amém? Vamos dar continuidade com esse tema desse segundo vídeo do estudo 2, que está escrito assim, dons e ministérios. Eu falei no vídeo anterior que nós temos nosso ministério individual. Cada um de nós temos esse ministério. Então, o que diz aqui? Você entenderá o propósito de Deus para o qual foi criado, quando entende o melhor o tipo de pessoas que você é. Quando você começa a entender o que você é e o que você quer diante de Deus, ali vai desbrochando, vai soltando, ou você vai entendendo o seu ministério. Esse é o ministério para saber a vontade de Deus para com sua vida. Nós temos que saber o que é que Deus quer conosco, para nós entender o nosso ministério. Porque o Senhor não chamou nós, entendeu? Assim para ser de qualquer jeito, não. O Senhor chamou nós para sermos um verdadeiro missionário. Um tema que discipulado, né? Que discipulando, porque tem que discipular as pessoas para aprender na palavra do Senhor. Deus é fiel no seu plano para com você. Deus é fiel. Ele não vai deixar você sem resposta, porque ele é fiel. Ele te dará talentos temporariamente, tá? E entanto, dons espiritual e todo tipo de experiência na vida para depois não usá-los. Claro que não. Deus não vai te usar talentosamente, dar todos os seus talentos, se você não usar eles. De acordo, nós vamos trabalhando na obra de Deus, Deus vai soltando, vai desbrochando, vai mostrando qual é o seu plano na vida de cada um de nós. Sabemos que todo homem é dotado de potencial. Todos têm potencial. Nisso é que uns fazem a diferença neste mundo. Alguns fazem, que não tem limite a condição dele. Mas como que essa pessoa consegue esses dons sem limite? Primeiro, não é bruto cair do céu. Ele tem que orar, tem que vigiar, tem que buscar a Deus para entender qual é a vontade de Deus em seu ministério, em seu plano divino. E nós temos. Cada um de nós somos dotados de talentos e dons. O plano de Deus para a sua vida, se revelar o ministério que Deus reservou para você. É exclusivamente para você. E Ele está te esperando que você se adapta, que você estuda com esse ministério da evangelização, da discipulação. Glória a Deus. O apóstolo Paulo escreve com destaque: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Os dons são diversos, tá? Mas o Espírito é o mesmo. Quero falar para os irmãos que a igreja tem que ter os dons. Mas, porém, o dom não é o plano de salvação. Ah, mas eu falo em língua, eu sou profeta, eu profetizo. Não, ele somente para edificar a igreja. Mas não é teu plano de salvação. Isso são conjuntos ministeriais para o crescimento da obra de Deus aqui na face da terra. Glória a Deus por isso. Também há diversidade do ministério, serviço, mas o Senhor é o mesmo. Existem vários tipos de trabalho dentro da obra de Deus. E há diversidade das realizações. Mas mesmo, Deus é quem opera em todos e em tudo. Não importa a maneira que Deus usa. O que você faz na obra de Deus. Porém, o Senhor é o dono desses dons, Ele dá para você para o crescimento da obra de Deus. Aleluia. Como vimos, a preocupação do apóstolo Paulo em explicar acerca dos dons, que são habilidades, os ministérios são diversos. E as operações são resultado de um trabalho e fidelidade. Assim sendo, um verdadeiro apóstolo de Cristo, verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que na realidade é fiel, trabalha com sinceridade, quer ganhar alma para o Senhor. Então esse é o verdadeiro profeta de Deus que anuncia com alegria. A união entre os dons, ministério inerente, tá? Ministério inerente. Não podemos haver uma multiplicidade de dons. Não podemos. Os dons são habilidade concedida para a realização de alguns serviços na obra de Deus. Nós recebemos esses ministérios
para dar continuidade paralelo ao crescimento da obra de Deus. Não vai se exaltar porque o Senhor te usa em profecia, porque o Senhor te usa em revelação, porque o Senhor te usa em dom de língua. Não, esse é para exaltar o nome de Deus, mas que a igreja é necessário que tenha esses dons. Então são dons e ministério, cada um tem um ser. Um foi chamado para profeta, outro para doutor, outro para pastor, outro para evangelista, outro para missionário, outros que trabalham na obra de Deus como diácono, cooperadores, auxiliando-se na obra de Deus, que é necessária ter isso na casa do Senhor Jesus. Parte 3. Igreja como um corpo. A igreja como um corpo. Aleluias. Oh, glória. Para um serviço realizado de acordo com o projeto de Deus. Um serviço adaptado conforme o propósito de Deus em nossas vidas. Ele será mais bem desempenhado se for feito de acordo com o dom do Senhor Deus. Usa ou determina o que deve usar um ou outro. Glória a Deus. Essa determinação dos dons é ministério revelado independentemente entre eles, demonstrando que o ministério explica os dons e dão razão à sua existência. Eles dão razão a essa existência porque quando não tem a revelação do Espírito Santo de Deus, a igreja é morta. Uma igreja sem expectativa, que não sabe para onde vai, não há uma direção espiritual. Certamente, não existe missões sem serviço, não existe serviço sem missões. Andam juntos, o serviço e a missão andam juntos. Qual é o meu serviço? É esse, mas minha missão também é essa. Glória a Deus. Antes de voltar ao Senhor Jesus, vem o serviço, consequentemente, para que um discípulo. Para que você é um discípulo? Precisa realizar a missão. Eu sou discípulo, mas eu não faço missão. Eu prego o evangelho, mas não saio para pregar. Mas eu só gosto de pregar o evangelho na igreja. Irmão, isso não é missão. Essa função é para pastor. Tá? Pastor dirigente, o pastor que é exclusivamente para pregar a palavra de Deus na igreja. Nós estamos falando de dons para o complemento da obra de Deus. Tem que dar cada um no seu quadrado, verdade? Cada um no seu lugar. Cada um foi chamado especificamente para isso. Os presbíteros oram, unge as pessoas, onde o diácono não pode ungir, mas ele pode orar. Mas o único exclusivamente que deve ungir são os presbíteros, tá? Aleluia. Aperfeiçoamento dos santos. Nós que somos santos, nós devemos se aperfeiçoar a cada dia. Glória a Deus. Segundo, aperfeiçoamento do povo de Deus, com vista de serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, o aperfeiçoamento do povo de Deus é para o serviço, para a obra de Deus. Para a edificação do corpo de Cristo. Você está com o livro aí, em Efésios 4:12. Sendo assim, o ministério é para o uso, para com os dons que lhe foi dado a servir. Para servir, os dons é para servir. Não é para você ficar com ele e não servir. Os dons são para servir na obra de Deus. E ele é necessário. E outros dons a mais. É necessário ter dons e os talentos. Porque talento é uma coisa, dom é outro. Talento você já nasce com talento. Agora, os dons de Deus, que é exclusivamente para ser determinado para a obra de Deus. A igreja é comparada a um corpo. Cada membro possui sua habilidade específica. Olha os nossos dedos. Cada um tem sua função específica. Uma ficção específica. Dessa forma, o corpo funciona saudosamente. Os dons que atuam são ministérios. Ambos dons são inseparáveis para o desdobrar da obra de Deus. O movimento é necessário ter esses dons para o trabalho da obra de Deus. C. Quando nós nos envolvemos na obra de Deus, servimos com alegria. Vamos servir o quê? Servir o Senhor, nosso Deus, Senhor Jesus, outros crentes e aos não crentes. Deus quer usar você para edificar o seu corpo. Para edificar o quê? Edificando é você levando a palavra, preparando o povo para receber essa parte de Deus, os dons para a conclusão da obra de Deus. Não existe só o pastor que tem que fazer tudo. O pastor tem que limpar a igreja, tem que pregar, tem que ensinar, tem que cuidar na porta, dar água, servir. Não.
Por isso que cada um de nós tem sua função. Estamos preparando o líder. Então você também vai liderar e preparar a pessoa para fazer esse trabalho para você. Entenderam? Então é essa forma. Vamos ver a finalidade disso. Você foi capacitado? Foi. Você foi capacitado para o ministério de servir uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu com bom desempenho de multiforma de graça de Deus. Então você desempenha, se esforça, ora, jejuma, coloca no seu coração para fazer a obra de Deus, que Deus vai concretizar. Conclusão desse estudo. Você que está com o livro, tem uns versículos que eu não citei, você vai acompanhar e ver o assunto do que eu estou falando para vocês. E a visão, colocando para você a visão, qual é a visão nossa como discípulo, tá? Como discipular. Então tem essa forma. Aqui, ó. Conclusão do estudo. O propósito de Deus para o seu povo é o plano de salvação de seus filhos, é o plano dele, onde toda a sua função no ministério da evangelização. Tem que buscar mais pessoas. Este é o propósito e a vontade de Deus para com cumprimento o sonho de Deus em sua vida. Deus sonha que você seja salvo. Deus está torcendo, assim, falando no sentido da outra linguagem, ele está torcendo para que você não se perca. Ele pode te ajudar, mas se você não quiser, você não vai ser um bom discípulo. Você não será um crente, você não será uma boa pessoa, mas porque está dentro de você. Você precisa desenvolver os dons que Deus deu, o dom individual da evangelização, do trabalho secular, ajudando a igreja. Tá? Tem pessoa, para você ver, tem pessoa que não faz nada para a evangelização, mas é fiel no dízimo. Ele é fiel, ali mostra. Então, através do dízimo, a igreja vai longe. Somente hoje, que tem que entender que a igreja hoje tem que pagar os pastores, água, luz, a internet, alimentação, que é necessário. Então, quando eles estão dizimando, estão ofertando a obra de Deus, ele está evangelizando. Ele está desempenhando a obra de Deus. Ele está trabalhando para a obra de Deus. Então tem que ter esse cuidado, irmãos. Tá? Que Deus abençoe. Nós vamos retornar com um novo vídeo, pouca hora, ok? O próximo vídeo. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.